Estamos de volta para o último bloco do Metrópole Debate. Mais perguntas agora do Francisco Gomes da Costa, do bairro Granja, Portugal. Tenho 22 anos de contribuição e 61 anos de idade. Eu já posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Não, ainda não. Ele tem 22 anos, não pode se aposentar por tempo de contribuição, que precisaria de 35. E também tem 61 anos de idade, não pode se aposentar por idade, que precisaria ter 65 anos de idade. Então, com 65 anos, ele já vai poder ter direito à aposentadoria. Antônio Barroso do Quintino Cunha, ele é mototaxista e paga o INSS de forma avulsa. Pergunta, quando se aposentar, ele irá ter alguma redução na aposentadoria devido ao fato de ser mototaxista? Não, ele vai ter direito, ele vai ter uma redução por causa do fator previdenciário, como qualquer trabalhador. De qualquer atividade tem um fator previdenciário se for aposentado por tempo de contribuição. Agora, será que a dúvida também dele não se refere ao tempo de contribuição, professor Paulo Bacelar? Para o mototaxista, é o mesmo tempo de contribuição para um trabalhador comum? 35 anos de contribuição, no caso homem, ou 65 anos de idade? Ou 30 anos de contribuição, caso mulher, e 65 anos de idade. Se for aposentadoria por idade, que são duas modalidades de aposentadoria, aí ele teria 65 anos de idade com pelo menos 15 anos de contribuição. Mais uma pergunta, Vicente de Paula Freitas Lopes, Granja, Portugal. Ele ficou viúvo em 1995, recebe uma pensão e pergunta, se casar, perde essa pensão? Não perde. Ele pode casar tranquilamente. Paulo André Messejano. Paulo tem 28 anos de contribuição e está aposentado por invalidez há 8 anos. Se o INSS mandá-lo voltar a trabalhar, esse tempo que ele ficou aposentado por invalidez conta? A carteira dele ainda não foi dado baixa. Não, esse tempo não vai contar para carência. Ele pode ser contado para tempo de contribuição, aí pode. Porque se ele voltar a trabalhar, vai ficar períodos intercalados. O benefício por incapacidade com períodos de trabalho intercalados conta para tempo de contribuição. Antônio Viana do Moura Brasil, ele tem 56 anos de idade e 35 anos de contribuição. Ele já pode se aposentar? Se aposentar, nesse caso, vai ter alguma perda? Ele pode se aposentar e vai ter uma perda gerada pelo fator previdenciário, que deve estar em torno de 0,8. Então ele deve perder aí 20% daquela média, do valor da média de contribuições desde julho de 94. Cláudia do bairro Passaré, é verdade que o tempo de contribuição passou de 15 para 30 anos, professor Paulo Bacelar? Não. O tempo de contribuição é de 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, na modalidade aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, fora essa modalidade, tem a outra modalidade que é a aposentadoria por idade. Aí sim, o homem se aposenta com 65 anos de idade, a mulher com 60 anos de idade e tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Eu pago o INSS do táxi e do meu trabalho de motorista para uma pessoa idosa que também paga o INSS referente ao meu trabalho e minha carteira assinada. O valor das duas contribuições será somado quando eu for me aposentar? A pergunta é do Cosme Pereira de Messejana. Não irá ser somada simplesmente. O sistema ele irá calcular proporcionalmente. Qual o tempo que você tem mais para saber qual é o preponderante. Para saber qual é o tempo preponderante, e aí vai fazer uma proporcionalidade desse tempo e aí vai usar o tempo de cada um. Francisco de Souza, do Conjunto Ceará. Trabalhei em uma empresa 1 ano e 6 meses e meu FGTS ficou preso. Tenho condições de receber ainda o dinheiro? Não, somente se você for comprar uma casa própria ou tiver uma doença grave, ou quando você tiver um novo emprego e for demitido sem justa causa. De Maracanaú, no distrito de Pajuçara, vem a pergunta do Marcos Antônio. Pergunta se quem se aposentou por invalidez em 1991 tem direito à revisão do valor do benefício. Não, a revisão ela tem um prazo decadencial de 10 anos e já se extinguiu esse prazo, não tem mais direito à revisão. Mais uma pergunta de Maracanaú. Dona Maria Valdecil, o marido era funcionário público e faleceu. Hoje ela só recebe o equivalente a 80% do salário do marido. Quer saber por que não recebe o correspondente ao salário inteiro e como deve fazer para conseguir essa equiparação? A pensão por morte ela é considerada na data do óbito. Então, a legislação da data do óbito é que vai reger esse salário. Então, na época, era 80% do salário. Tem mais dúvidas que chegam de Maracanaú. Dona Maria José Vieira da Silva deu entrada com pedido de auxílio-doença há 1 ano e ainda não recebeu a carta. Por que tanta demora, professor Paulo Bacelar? Com certeza foi o problema do correio. Você não fique esperando essa carta. Vá na agência do INSS com seu CPF e saiba se já tem algum benefício concedido ou indeferido lá para você. Tem mais Maracanaú no Metrópole Debate. Carlos Alberto
Tenho 48 anos de idade e 23 anos de contribuição. Pergunto se quando completar 60 anos de idade e 32 anos de contribuição, poderei solicitar a minha aposentadoria, mesmo com valor correspondente ao tempo de contribuição. Você poderá, agora vai ter direito aí de acordo com as regras do regime próprio, né? Porque ele é servidor público, né? Não, ele não diz em que atividade ele trabalha, professor Paulo Bacelar. Mas ele tem apenas 48 anos de idade e 23 anos de contribuição. Aí pergunta se quando chegar aos 60 anos de idade e 32 anos de contribuição, poderá dar entrada na aposentadoria. Não, ainda não. O homem, né, ele se aposenta com 65 anos de idade, com 15 de contribuição no mínimo, ou 35 de contribuição. Se você daqui a 10 anos vai ter somente 33 anos de contribuição, né, daqui a 10 anos, e não terá direito ainda à aposentadoria. Então, vale a pena, Carlos Alberto, esperar mais 3 anos para completar os 35 anos de contribuição e pedir a aposentadoria por tempo de contribuição. É mais vantajoso, né, professor? É mais vantajoso e perto dos 65 anos já tem aí um fator previdenciário quase em 95%. Meu irmão é servidor público e paga o IPM, Instituto de Previdência do município. Ele também paga o INSS como autônomo, pois é taxista. Quando ele for se aposentar pelo IPM e continuar pagando como autônomo, ele poderá, aos 65 anos de idade, se aposentar por idade e receber as 2 aposentadorias? A pergunta é do Simas de Maracanaú. Perfeito. Ó. Cada atividade que você tem que ter contribuição. Se você não tem, não traz nenhum período do regime próprio para o INSS ou não leva nenhum período do INSS para o regime próprio, você trabalha concomitante, você vai ter direito à aposentadoria nas 2 atividades. Solon Dias está no Eusébio. Eu estou com 59 anos de idade. Para me aposentar, qual a data que devo entrar com pedido de aposentadoria? Sou trabalhador avulso e já trabalhei pelo Fundo Rural. Olha, a melhor data é quando você tiver implementadas as condições, 65 anos de idade com 15 anos de contribuição. Quem trabalha na zona rural e quer se aposentar na atividade urbana e somar os 2 períodos, tem que indenizar o INSS períodos anteriores a 91. Então aí tem um cálculo aí diferente que vale a pena você consultar uma agência do INSS para saber detalhes sobre o seu direito. A dona Lúcia, ela não diz em que cidade está, mas narra a seguinte história. Minha filha adoeceu de arritmia cardíaca em janeiro de 2011 e tem todos os laudos. Só deu entrada no pedido de auxílio-doença em novembro de 2012. Ela só recebeu o auxílio do dia que ela deu entrada em diante. Ela terá direito, professor Paulo Bacelar, aos quase 2 anos atrasados? Não, não tem, porque a incapacidade, o início da incapacidade é que rege o auxílio-doença. Então você tem que ter 30 dias do início da capacidade para pedir o benefício. Passando de 30 dias, você recebe do dia que você requerer o benefício. Então ela vai receber a partir do requerimento. Perguntas que não têm autoria identificada. Meu pai era aposentado por invalidez e faleceu já tem 4 anos. Minha mãe não conseguiu a pensão. Eles tinham 22 anos de casado e ela deu entrada nesse pedido, mas foi negado. Ela tem direito à pensão, professor Paulo Bacelar? Olha, isso depende. Ele era assegurado, ele era aposentado por invalidez. Exatamente. Ela era casada com ele na data do casada, 22 anos. Não era separada de fato, então ela tem direito à pensão por morte. Mais uma pergunta. Sou aposentada por invalidez e sou junto há 8 anos. Gostaria de me casar no civil e quero saber se o casamento irá atrapalhar o recebimento da minha aposentadoria. Não, nenhum. Pode casar à vontade, case, seja feliz. Trabalho de empregada doméstica há 26 anos, desde os 14 anos, de domingo a domingo, e só ganho R$350 por mês. Meus patrões não querem assinar minha carteira. Quando eu sair, terei algum direito? Vou poder colocar o caso na justiça para que meus direitos sejam respeitados? Se você não tiver com seus direitos respeitados e os patrões não quiserem assinar sua carteira e pagar o que você merece, o que você tem direito sim a entrar com um pedido na Justiça do Trabalho. Nós estamos encerrando mais uma edição do Metrópole Debate. Avisar para você, telespectador, telespectadora, que o professor Paulo Bacelar já os advertiu. As novas regras para concessão de pensão por morte estão em vigência. Algumas regras, Zenon. Vai já estar em vigor a partir de hoje a questão da carência do benefício, a carência para você ter direito à pensão por morte. Antes não tinha carência. Você tinha que podia pagar uma contribuição, falecia no outro mês, os seus dependentes já tinham direito à pensão. Agora não. Você tem que ter pelo menos 2 anos de contribuição para poder ter direito, os seus dependentes ter direito à pensão. Salvo se for um acidente ou acidente de trabalho. Se a pessoa falecer por acidente ou acidente de trabalho, a família terá direito à pensão. Mas também terá direito à pensão a esposa ou a companheira,
Se tiver casada, pelo menos 2 anos antes do óbito. A companheira provar a união estável 2 anos antes do óbito e o casamento ser anterior também a 2 anos antes do óbito. São informações bem preciosas para você, telespectador, telespectadora. Professor Paulo Bacelar, mais uma vez, o nosso muito obrigado, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Obrigado a vocês e obrigado pela confiança de sempre. Grande abraço.